paz do Senhor Jesus, bom dia, que teu domingo ele seja uma benção. E a pergunta é, quem é seu governante? Oremos. Querido Deus, mais uma vez diante da tua presença, queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, porque tu és digno de toda a honra. Colocamos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, as nossas limitações, os nossos anseios, nossos desejos, Pai, mais profundos, Pai. Queremos que o Senhor guie os nossos passos, faça cumprir a sua vontade em nossa vida, Pai. Livra-nos de todo mal. Contemple, Senhor, neste momento, Senhor, a mocidade, contemple as crianças, os lares, contemple, Senhor, aqueles que estão passando por um momento de perda, contemple os que estão enlutados. Sabemos que é o Senhor, Pai. É um socorro bem presente na hora da angústia. Continue conosco neste domingo, Senhor. Te apresentamos nosso país, Pai, para que a tua vontade, Senhor, seja soberana neste dia, Senhor amado, com relação, Senhor, às eleições. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Toma conta do Brasil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Vitória Cleise, bom dia. Pois é, a pergunta é, quem é seu governante? Pai, Senhor, Jana, bom dia. Quem é seu governante? A gente vai ler aqui 1 Samuel, capítulo 8, o versículo 4, 5, e depois eu vou pular para o 7, que diz o seguinte. Então todos os anciões de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram, eis que és velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. E o Senhor disse a Samuel, atenta à voz desse povo em tudo que eles estão dizendo, pois eles não estão te rejeitando, mas estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história eu achei muito interessante. Eu estava estudando para dar aula à mocidade hoje e fala sobre a monarquia, a instituição da monarquia no povo de Israel. O povo de Israel, eles eram governados de uma forma teocrata, ou seja, onde Deus era o centro, Deus governava eles. Eles vieram desde os primórdios, por tribos, líderes tribais que eram guiados por Deus. Depois veio o Êxodo, né? Moisés e Josué, que foram homens chamados exclusivamente por Deus, homens que só faziam o que Deus mandava, governavam o povo de Israel, lideravam através daquilo que Deus os dizia. Depois vieram os juízes, onde esses também, como Otoniel, Gideão, Jefté e Samuel, que foi o último, ouviam a voz de Deus para guiar aquele povo, para governar aquele povo. Mas chegou um momento que aquele povo disse assim, olha, Samuel já estava velho, os filhos de Samuel iam suceder o cargo que ele tinha, iam ficar como juízes, só que os filhos de Samuel não faziam o que agradava a Deus, não andavam nos caminhos que Samuel andava, porque Israel sempre se corrompia, estava sempre envolvida com pecado e desagradando a Deus, e viviam de uma forma, muitas vezes em cativeiro, né? Viviam oprimidos pelo inimigo. Então eles decidiram, porque o coração deles já estavam voltados a não fazer a vontade de Deus, a não serem governados por Deus. E o que aconteceu? Aonde eu li, os anciões, que eram aqueles que responsáveis, né, pelo povo de Israel, foram para Samuel e disseram, olha, Samuel, a gente não quer mais que seja dessa forma. Todo mundo aqui, nessas nações vizinhas, tem um rei. Então a gente quer ser governado por um rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que Deus, ele disse, Samuel se entristeceu e Deus disse assim, olha, Samuel, não fica triste não, porque esse povo não está te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, porque você governava eles
através de mim. Eu governava o povo de Israel. Agora eles estão pedindo para serem governados por um homem. Então deixa, faz a vontade deles. Agora, antes, diz a eles como é que vai ser quando eles forem governados por um homem. Aí ele diz uma lista de coisas que acontecem quando o homem governa sobre o outro. Porque Deus, ele já sabia desde Gênesis que o povo ia pedir um rei. Ia chegar um tempo que o povo ia pedir um rei. E Deus até ia usar isso para o pretexto de trazer o Messias, louvado seja o nome do Senhor, para a humanidade. E ele começa a dizer, olha, quando você levantar o rei, porque o perigo, eu já trago aqui para a gente, da gente renunciar aos nossos valores, renunciar aos nossos princípios, né? Deixarmos de ser governados por Deus como aquele povo quis fazer e querer começar a copiar as outras pessoas, né? Querer começar a ser governado pela sua própria vontade, é que as coisas não andam, não vão fluir como fluem quando Deus está no governo de todas as coisas. E aí ele vai dizer, olha, eles vão pegar teu filho para servir ao reino, vão pegar as tuas filhas para trabalharem na cozinha do reino, eles vão pegar as tuas terras como propriedade do reino, vão querer o percentual do teu salário quando tu trabalhar, porque faz parte, né, para a estrutura do reino. Então ele começou a dizer tudo que o homem ia passar sobre o governo humano, sobre a monarquia, o reino terreno. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 8 e o versículo 17. E ele diz, né, ele estava dizendo assim, olha, ser governado por um homem, pela sua própria conta e risco, pode trazer dores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que foi que aconteceu com Israel? Todos os reis, a maioria deles, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Mas o primeiro rei que foi levantado, que foi Saul, já começou errando, né? Ele foi um homem escolhido pelo povo, Deus aprovou, mas no meio do caminho ele se desviou. E todas as vezes que o rei de Israel, ele perecia, não fazia o que era reto aos olhos de Deus, Deus se afastava. E aí o inimigo o oprimia, as coisas não fluíam, havia fome e desgraças aconteciam com o povo de Israel. Eles passavam por guerras, por sofrimentos, por prisões, por conta do reinado errado. Deus, ele disse para os reis, olha, Samuel, diz a eles que eles podem pedir o rei, mas que o rei siga essa regrinha assim, ó, não compre cavalo no Egito, não se envolva com muitas mulheres e não procure riquezas. Foram as 3 regras básicas que Deus deu para o rei seguir em Israel. Mas muitos deles não seguiam e se corrompiam. E o que eu trago para as nossas vidas essa manhã é que o nosso governo, o nosso governante seja Deus. Se a gente tiver a nossa vida governada por Deus, apesar ou ainda que a luta venha, a tempestade se levante, a calúnia aumente, sejamos perseguidos, Deus está na frente, ele guia, ele endireita os caminhos tortos, ele quebra os ferrolhos de bronze e ele age ao nosso favor. Quando começamos a ser governados pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio eu, as coisas mudam o sentido. Nós não conseguimos alcançar o propósito e muitas vezes sofremos por tomarmos as nossas próprias decisões sem sabedoria. Louvado seja Deus. Não faça nada sem pedir o governo nem a direção de Deus. Amém? Paz do Senhor a todos, irmã Elisete, Jaqueline. Deus as abençoe e que o seu domingo seja uma bênção em nome de Jesus.